Então, a gente falou, na última aula, a gente falou sobre o neoceticismo, né? Então, a gente falou sobre o sexto empírico e sobre o Enis-Demo. E agora entramos no neo-aristotelismo, vamos falar sobre o neoplatonismo e sobre o neopitagorismo. Tentar terminar esses três aqui hoje, né? Terminar, começar e terminar. Então, sem muito mais delongas, para depois a gente entrar na próxima aula nos neoplatônicos, daí já com o Plotino. Bom, com relação ao neo-aristotelismo é o seguinte, né? O Aristóteles ele Apesar que tem não uma... tá compartilhado aí não, tá? A tela não compartilhou aí não. Não? Não. Compartilhou Peraí. e saiu. Pelo menos para mim não tá aparecendo. Agora tá. Tá? Tá, agora foi. Então é isso. O Aristóteles acontece uma coisa com ele interessante, né? Porque assim, ele aparece como quando ele surge, né, lá no Peripato, aí depois da morte dele, porque ele tinha muita proximidade com o governo do Alexandre, ele é tratado como se fosse uma espécie de inimigo de Atenas, né? Quando Alexandre morre, porque Atenas deixou de ser uma cidade livre, tornou-se parte do Império Alexandrino, mas Atenas mantinha um desejo, né, uma memória do seu tempo democrático, né, de cidade livre. Quando Alexandre morre, os atenienses começam a perseguir os Alexand... como que a gente diz? Os alexandrineses, lulistas, né? Os alexandristas, né? Os alexandristas começam a perseguir esse pessoal que estava apoiando Alexandre, e o Aristóteles ele acabou sendo misturado nesse meio aí, né? Tanto que o Aristóteles foge da cidade, foge mesmo, vai para uma cidade onde ele tinha nascido, não, cidade natal da mãe dele, na verdade. E aí ele escreve, inclusive, isso numa das cartas que ele escreve, ele fala, olha, eu quero impedir que Atenas cometa o mesmo pecado que cometeu com Sócrates, né? Matar outros filósofos, né? Então ele foge da cidade por questões políticas. E aí meio que ele é apagado, assim, da história de Atenas naquele momento ali, né? Claro que as ideias do Peripato permanecem ali, mas o pensamento dele fica meio assim, já que ele era apoiador do Alexandre, nós não vamos mais ler, ouvir falar, não quero mais saber do pensamento dele, por mais que seja o pensamento mais avançado, né? Mais sofisticado da época. E aí então surgem as escolas helênicas lá, né? O estoicismo, o epicurismo, o ceticismo, o cinismo, que surgem são escolas que não têm uma vinculação com o Alexandre o Grande. Inclusive quando há alguma proximidade, no caso do Diógenes, né? Há um tratamento meio assim, não ligo para você, né? Não sei se vocês lembram daquela fase lá do Sol, né? Sai da frente do meu Sol. Então isso agrada um pouco o espírito ateniense ali, né? De liberdade e tal. E assim, Atenas ela cai em uma espécie de limbo ali, né? Ela vai abraçar o estoicismo, principalmente, o epicurismo, e vai deixar de lado o grande Aristóteles, né? Então, quando lá em Alexandria eles começam a desenvolver a parte científica, que é o que a gente falou nas duas aulas atrás, né? Que Atenas virou um centro filosófico, histórico, principalmente, né? E a Alexandria vira um centro científico. E aí, então, como Aristóteles, a maior parte das obras dele eram obras de ciência, de biologia, de geologia, de geografia, de climatologia, de psicologia, de medicina, né, de botânica. Então, essas obras elas foram sendo recuperadas, né, e foram sendo discutidas novamente. E é nesse contexto, né, alexandrino, que a obra do Aristóteles vai começar a renascer. E já estamos próximos aqui do Império Romano, né? Da ascensão do Império Romano, que vai dominar a Alexandria e vai trazer parte da filosofia do Aristóteles para Roma. Apesar de que, no primeiro momento, Roma ainda é dominada pela filosofia estoica, porque era a filosofia do momento, né? Na Grécia Antiga, lá em Atenas, a filosofia mais influente era essa. Tão influente que foi até um imperador romano, né, o Marco Aurélio, foi estoico também. Mas com o tempo o Aristóteles vai ainda ficar meio que na margem, assim, mas vai começar a reaparecer. E aqui temos uma pequena amostra, né, desse procedimento, desse processo. Então, quando a escola, quando Aristóteles morre não, ele abandona Atenas, né? A escola Peripato passa a ser administrada
por herdeiros, né? Herdeiros que eu falo aqui no sentido de pessoas que ficaram responsáveis por continuar o trabalho. E um desses herdeiros era o Nereu. O Nereu, então, ele pega a biblioteca do Peripato, percebendo, né, que a cidade de Atenas estava com hostilidade com a obra aristotélica, e leva essa biblioteca para a Ásia Menor. A Ásia Menor, a gente lembra da Bíblia lá, né, é onde hoje é Turquia, mar Mediterrâneo ali, né, que eram espaços muito mais próximos da Macedônia, tinham muito menos, a Macedônia aqui é do Alexandre, né, e muito menos problemas, né, assim, políticos de instabilidade, como no caso de Atenas. É interessante notar que é nessa mesma Ásia Menor que o cristianismo vai florescer primeiramente depois da Palestina, né? Então a Ásia Menor ali é o berço das novidades, né? É o berço da gênese do cristianismo, vai ser o berço da gênese de várias escolas filosóficas, muito mais pautadas no estoicismo, muito mais pautadas numa espécie de senso comum, que é muito próprio do Aristóteles. Pode falar. O Zac, na Ásia Menor, que é Antioquia, que fica em Antioquia? A Antioquia fica. Deixa eu ver, Na né? região da Ásia Menor, não. Não. A Antioquia ela fica na Palestina, se não me engano. Mas tinham várias Antioquias também, tá? Mas eu acho que a Antioquia do Paulo, Isso, ela de fica. Paulo, isso, essa mesmo. Eu acho que a Antioquia do Paulo ela tá na Palestina, ali perto da região da Galileia, se não me engano. É, porque Isso. Pega a parte. Pega Antioquia. Antioquia, se não me engano, ficava perto da Galileia ali, mais pro lado oriental, né? Do Jordão. Se não me engano, você pode dar um mapa aí, né? Mas se não me engano, é por ali, né? É, então, o que eu ia falar? Tem Antioquia também na Ásia Menor. E a Ásia Menor, na época, também era Roma. A Itália, hoje, né, era Ásia Menor também. Toda a região do Mediterrâneo, da parte europeia, é Ásia Menor ali, né? Então, pega a Turquia, pega a parte ali, eu não sei mais quais países estão ali, né? Mas isso, isso. Lembra que na história das transmissões, né, o Tiago gosta mais desse assunto, né, da manuscritologia, a Ásia Menor é Bizâncio, né? É o lugar onde você vai ter os textos, alguns textos muito bem preservados, devido a vários fatores, né? Preservados assim não, mas você tem uma outra linhagem de texto, né? Uma outra família textual, né? Paralelamente à família alexandrina, né, que é uma outra linguagem, uma outra linhagem, né? A família alexandrina é aquela família, como ela é uma cidade muito científica, né? Todo mundo tinha uma interpretação nova, todo mundo tinha uma mistura muito grande, sincrética de ideias, né? Filosofia, ciência. Então vai sair muita coisa interessante, muita coisa bizarra, muita coisa assim, como diz vi um professor falando uma vez, Alexandria é o berço de todas as heresias, né? Então, o arianismo, o nestorianismo, todas as heresias que apareceram no primeiro século tiveram um pé lá em Alexandria, né? Porque lá é um lugar onde confluía muitas ideias, né? Então, esses espaços, né, eles são muito plurais. Então, assim, você vai ser um cristão, mas vai ser um cristão meio heterodoxo, né? Enquanto que você tinha lá na Ásia Menor comunidades mais tradicionais, vamos dizer assim. A questão é que, pelo que eu já tinha lido em algum lugar, né, a Ásia Menor, ela é muito mais úmida, clima, né? É muito mais úmido, porque é Mediterrâneo ali. Então, os manuscritos, né, os textos, tendem a se perder mais rápido, porque eles deterioram, né? Enquanto que Alexandria, por ser uma cidade né, dentro de uma região mais desértica, os textos tendem a se preservar mais. Por isso nós temos mais textos alexandrinos do que textos de outros espaços, né? Mas é isso, né? Então, ele leva as obras do Aristóteles para a Ásia Menor, não sei ao certo qual cidade especificamente, mas ele se muda para lá. Anos depois, esse cara aí chamado Apelicão, ele vai começar a produzir uma organização das obras do Aristóteles para publicar, né? Por quê? Porque o Aristóteles ele tinha dois conjuntos de obras, né? Ele tinha um conjunto de obras que ele chamava de exotéricas, que eram obras de divulgação do pensamento da academia perdão, do pensamento do Peripato, né, para os de fora, tanto para assim
para fazer propaganda mesmo, né? Olha, aqui no Peripato nós estudamos tais coisas. É o que a academia faz hoje, né? Publica paper, publica artigo, publica tese, né? Coisas que são para as pessoas de fora, vamos dizer assim. E também ele fazia obras esotéricas, que eram destinadas ao público interno. Essas obras, elas por vezes eram anotações de sala de aula, né? Então Aristóteles ia lá, por vezes ele dava aula e um aluno ia anotando, às vezes ele mesmo anotava, né? Anotava trechos, né? Ideias, e depois ia comentando essas ideias na sala de aula, comentando assim, sem ler, né? Só falando da cabeça dele. Por exemplo, a Metafísica de Aristóteles, ela não é um livro, não é um tratado, ela é uma lista de comentários, né? É um comentário sobre a filosofia primeira, que para Aristóteles não deveria jamais ser ensinada antes do aluno ter completado os estudos de retórica, principalmente, né? E os estudos lógicos, né? Porque por meio da retórica e da lógica, né, do domínio da linguagem, que você vai conseguir chegar na metafísica. Né? Sem isso, você não consegue, né? Você não consegue alcançar o que é que ele está falando ali. Né? E obras, por exemplo, como a Poética de Aristóteles, eram obras do tipo exotéricas, né? Eram publicadas para o público em geral, para ensinar as pessoas como produzir obra literária, né? Como produzir teatro e tal. Então ele estava discutindo sobre qual é a função da tragédia, a função da comédia. A comédia ele não escreveu, né? Ele tinha um plano de escrever um tratado sobre a tragédia, um tratado sobre a poética, sobre a comédia. Né? Ele acabou escrevendo só sobre a tragédia, faltou a segunda parte. Né? Então, assim, tinha obras que ele escrevia para fora, obras para dentro, né? E aí essas obras elas não tinham uma ordenação assim, não tinham um trabalho, né, de biblioteca, assim, de colocá-las em ordem. Então a Pelicão começou esse trabalho, lendo as obras, né? Aí você imagina o que é fazer isso, né? Você pega as obras de um autor complicado, complexo, como Aristóteles, que não tem título de nada, que não tem indicação de ordem de nada, e você tem que ler e tem que produzir a ordem da sua cabeça. Assim, ó, esse texto aqui, ele é importante para você entender aquele outro, esse aqui, aquele outro, então esse aqui vem antes, esse aqui vem depois. Ele vai organizando, né, os textos. Né? E ele começa organizando os textos de física de Aristóteles, né? Depois vai para que ele chama de filosofia técnica, né, de física, depois vai para os textos de filosofia prática e depois vai para os textos que sobram. Né? Os que sobraram, ele vai colocando no final. Depois temos esse Tirânio aí, que é um gramático romano. Ele, por alguma razão de transações e tal, ele confisca, né, recebe por confisco os livros do Aristóteles que foram levados pelo Nereu para a Ásia Menor, e ele tenta fazer uma nova reordenação, e aí já inserindo Aristóteles já no mundo romano, claro que ainda não traduzido. Mas é esse quarto aí, o Andrônico de Rhodes, que é o mais importante. Por que ele é o mais importante? Porque ele é o criador da palavra, do termo, do conceito de metafísica, que não é um conceito aristotélico, né? Se você pegar a metafísica de Aristóteles, você não vai encontrar em nenhum lugar lá a palavra metafísica. Você vai encontrar a filosofia primeira, a teologia, filosofia dos princípios, das formas elementares, né? O que o Andrônico faz é pegar os textos mais técnicos de Aristóteles, técnicos na área de linguagem, né? E colocar eles todos juntos, e ele vai chamar esses textos de organon, né? Organon tem a ver com algo parecido com técnicas mecanismo, instrumento técnico de linguagem, né? Isso que é organon. Então ele coloca o organon, que é as obras de retórica, categorias e tudo mais e tal. Aí depois ele coloca as obras de física, que Aristóteles tem, sobre o céu, biologia, medicina. Depois ele coloca as obras de ética, né, filosofia prática, que é a Ética Nicômaco, né, e alguns outros textos menores. E aí sobrou alguns textos que tratavam dessa filosofia primeira, dessa teologia de Aristóteles. E aí ele não sabia como nomear esses textos. E aí, na organização, ele coloca, bom, então eu vou organizar assim, né? Eu vou deixar os livros, o organon em primeiro lugar,
Vou deixar os livros de ética em segundo lugar, vou deixar os livros de física em terceiro lugar e vou deixar esse último livro que sobrou aqui, né, essa última coleção, em último lugar. Esse último lugar era o lugar depois da física, né? Daí o termo metafísica. Metafísica, aqui no pensamento do Andrônico de Rhodes, era uma localização espacial da obra de Aristóteles, né? Colocados depois da física. O que encaixou aquele negócio, né, de providência ou de coincidência, né? Mas que encaixou perfeitamente, né? Por quê? Porque hoje o termo metafísica é fartamente utilizado na filosofia para tratar sobre questões da área do conceito, né? Na área das ideias imateriais, né? E é perfeitamente utilizável o termo, é muito bom, né? Mas ele teve uma origem muito interessante, que era somente uma localização espacial na prateleira da biblioteca. E com isso, então, ele organiza, né, as obras esotéricas e as obras exotéricas e esotéricas, todas como se fosse uma obra só. Né? Não haverá mais a distinção disso. E aí nós temos esse Alexandre o Alexandre de Afrodisia, que ele vai começar uma tradição. Isso estamos falando aqui 100, 120 depois de Cristo, né? Que é a tradição do gênero comentário. Hoje, por exemplo, né? A gente todos nós devemos ter em casa uma Bíblia comentada, né? A Bíblia Shed, a Bíblia, sei lá, né? A Bíblia da Plenitude, a Bíblia de Genebra, né? E aí embaixo tem lá aquelas notinhas de rodapé, né? Que são o quê? São comentários do texto. Quem inventou isso foi esse cara aqui, né? O Alexandre de Afrodisia. Ele foi o primeiro a desenvolver obras que tinham por finalidade não escrever algo que poderia ser considerado algo original, mas é de escrever obras comentando obras, né? Comentários de obras. E isso, então, forma um gênero, que é o gênero comentário, que vai ser o gênero imperante na filosofia até hoje. Então, assim, na Idade Média, se você pegar a obra do Tomás de Aquino, a obra do Agostinho, elas são obras de comentários de filósofos que estão presentes ali. Claro que tem, né? Sempre na hora que você vai comentar, você está colocando interpretações suas, né? E aí você vai, então, podendo também construir a sua própria filosofia. Mas boa parte dessas obras, elas são obras de comentários, né? Comentários sobre tal coisa. O Tomás de Aquino tem obra, comentários sobre as categorias de Aristóteles, comentários sobre a ética nicômaca. E aí também ele tem as obras dele mesmo depois que ele vai escrevendo. Então quem cria esse gênero é o próprio Alexandre. Esse Alexandre é importante porque ele vai desenvolver também uma reflexão sobre a teoria do intelecto que vai nos aproximar muito dele, né? E que vai ser muito utilizada pela patrística na hora de de constituir a filosofia cristã. Né? O que é a filosofia cristã? É uma forma racional de trabalhar, né, de pensar os textos da revelação. Então, enquanto a teologia, né, é o estudo da revelação, a filosofia cristã é um estudo racional sobre como essa revelação ela explica a ciência, né? Ela explica o conhecimento, ela explica a nossa cosmologia. Né? A revelação não tem essa pretensão, né? Ela é muito mais uma obra para o espírito, vamos dizer assim. Enquanto que a filosofia cristã é uma obra para a razão. Lembrando que a razão e o espírito aqui, eles não são entidades separadas, eles só são entidades distintas, né? Há uma distinção entre razão e espírito, né? Entre ratio, né? Entre lógica, entre a alma racional e a parte mais espiritual, né? Pneumática do homem, mas essa separação ela é apenas didática. A ideia de que não há uma distinção no sentido de uma oposta à outra, né? Da mesma forma que fé e razão em absolutamente nada tem a ver com contraditórios, né? Elas são completamente complementares. E Agostinho mostra perfeitamente isso quando ele diz que todo cientista, né, todo pensador, quando vai procurar a verdade em qualquer lugar, ele espera encontrar.
E esperar encontrar é ter fé ter fé de que vai encontrar. Então, fé é o fundamento da razão. Sem fé não há razão possível. Porque a razão, não conhecendo tudo, dependerá de uma expectativa de que ela possa conhecer. E isso Agostinho chama de fé, de crença, né? O creio para entender. Creio para entender. Né? Por que creio para entender? O cientista está lá pesquisando qualquer coisa na ciência dura. Aí fala assim, olha, não, eu acredito que aqueles procedimentos que eu usei para estudar aquele protozoário, né, aquele vírus, né, aquela coisa, eu posso utilizar para pesquisar isso aqui. E eu posso, inclusive, melhorar a técnica. Ele vai pensar que ele pode melhorar a técnica antes de conseguir melhorá-la. Ou seja, ele antecipa, né, por prolepse, a, as possibilidades, né, da sua ciência, da sua ciência, do seu conhecimento, ir além daquilo que ele já foi nesse momento, e isso é fé. Por quê? Porque pode não dar certo. Né? E na maior parte das vezes não dá certo, porque a gente não fica sabendo disso, né? Porque a gente tem só a história das coisas que deram certo. Né? Então, Agostinho vai dizer, fé é onde todos nós nos movemos, né? É onde se principia todo o conhecimento humano. Daí a razão pela qual a tradição cristã não vai ver nenhuma dificuldade em misturar fé com razão. E também de que toda a ciência moderna ela tem sua origem dentro dos espaços religiosos, né? Das catedrais, das escolas palatinas, né? Das abadias, né? Então, a ideia de que existe uma distinção entre fé e ciência é absolutamente assim, absurda, né? Não tem nenhum sentido isso. Mas, enfim, né? Aí é outra discussão que a gente vai ter mais para frente. Bom, na teoria do intelecto do Alexandre, o Alexandre, então, pode falar. Não, só dizer que eu achei aqui, né, a Antioquia, a Ásia fica Éfeso, Mileto, a Isso, Antioquia fica na Síria. isso, na Síria, que é a Palestina ali, né? Um pouco de, Isso. na É, no época era braço tudo. ali, na- caraca, no litoral do Mediterrâneo, na ponta ali. É bem grudado lá em cima, né? Depois da Galileia. Isso. Isso, mais para Esse lado cima, esquerdo, isso. né? Acima de Jerusalém, bem acima. E ali perto ficava Tarso também, mais para Isso, do outro lado, né, tem o braço do Mediterrâneo e do outro lado é Tarso. é o Jordão, não é? O Mediterrâneo é o mar. É o braço do Mediterrâneo, né? Ali vai É, chamar de Jordão, não sei. É o Mediterrâneo todo e tem um braço dele ali, né? Não sei se vai chamar de Jordão, porque aqui eu tô no mapa maior, né? ele tá falando do Mar Grande, fica mais perto do Mar Grande, que é o Mar Mediterrâneo. Ah, mas E o Jordão tá à direita, tá ao o oriente. Tarso e Antioquia estão separados por um braço do Um Mediterrâneo, é isso? braço, isso, exatamente. Entendi. O que é um braço mesmo? Braço é península? Não, é golfo, né? É um golfo, né? A península é quando você Golfo. tem, É a você tem terra, um né? continente e você tem dois golfos, assim, eu posso falar assim, né? Aquele faz aquele V aqui, ou aquele U, né? Dependendo de quem olha ali, né? É um golfo é quando sai do mar e abre um braço no. É o mar entra para dentro da terra, assim, né? É, isso. Isso, exatamente, é isso. Então ali é um golfo, né? Isso. Será que a Guerra do Golfo foi por ali? A Guerra do Golfo foi em 92, Foi, 1992. foi nessa região aí? Foi nessa região aqui, a Guerra do Golfo. Foi no Né? Kuwait. Kuwait, onde que fica o Kuwait? A Kuwait, não sei. Foi no Kuwait a Guerra do Golfo. Teve um negócio do Iraque, não teve? Da Guerra do Golfo, que estava envolvido? A do Iraque foi em 2001, né? Não, mas o Iraque estava envolvido na Guerra do Golfo, eu não lembro agora. Não vou Então, lembrar, enfim, mas a Guerra do Golfo eu lembro que foi em 1992 no Kuwait. Região do Kuwait ali. eu não, sei, não lembro onde está agora. Bom, vamos lá então. Então, o Alexandre, então, né, ele vai fazer uma teoria do intelecto, né? Como que ele vai desenvolver essa teoria? Olha que interessante, né? Ele vai falar assim, ó, o homem possui 3 espécies de intelecto. Esse negócio de 3 é um negócio muito presente na filosofia, muito presente. Lembra lá que o Platão dividiu a alma humana em 3 partes, né? O Aristóteles também em 3 partes. O Platão dividiu em alma racional, alma concupiscível e alma irascível, né? Irascível, se não me engano. Concupiscível, irascível e racional. E o Aristóteles dividiu em 3 partes também, que é a alma racional, a alma animal, né? E a alma vegetal. Vegetal, né? Animal e racional.
E aqui, então, nós temos novamente uma tripartição, né? A tripartição da alma em alma, intelecto humano. Né? Intelecto aqui tem a ver com alma também. Então, é o intelecto físico, o intelecto adquirido e o intelecto agente. Né? Então, 3 tipos de intelecto. Mas ele vai fazer uma modificação agora que vai aproximar bastante a teoria do Aristóteles, né? Claro, aqui comentada pelo Alexandre, a teoria cristã. Ele vai falar, bom, há o intelecto físico material. O que é o intelecto material ou físico? Seria a alma humana. Né? Aqui ele não está falando material no sentido materialista, como nós temos hoje, né? Mas material no sentido aristotélico. Né? Material é aquilo que tem visibilidade, aquele que tem empiricidade, né? Aquele que pertence a esta dimensão dos sentidos. Né? O que é a alma, então, o intelecto material? Seria a possibilidade ou a potência de conhecer. Se uma criança, né? Uma criança, ela é um ser que olha o mundo e aprende, absorve, que nem uma esponja, né? Tudo muito rápido e tudo de uma maneira muito, muito, assim, livre e difusa. Isso é devido ao intelecto material. É o intelecto material que a gente usa para poder aprender qualquer coisa, né? Aprender o idioma, aprender música, aprender matemática, aprender geografia. Você escuta, né? E você vai apreendendo essas coisas, né? Mesmo que ninguém te ensine, né? Você pode aprender por observação também. Isso é o nosso intelecto físico, que, é claro, nesse caso, está muito associado aos 5 sentidos, né? Os 5 sentidos seriam a porta de entrada para o intelecto. Aí, como diria já Aristóteles, né? Você tem a experiência sensível com o mundo. Essa experiência, ela cria uma fantasia na sua mente, né? Uma imagem do mundo. Essa fantasia cai na memória. Caindo na memória, você aprendeu o mundo. A partir de agora, você começa, então, a pensar sobre as coisas que estão na sua memória e cria processo de abstração que vai chegando até o processo filosófico, né? Então, são os estágios mesmo do processo de conhecimento. Então, experiência, né? Sensibilidade, fantasia, memória. Esses 3 formam a experiência, né? Se eu olho uma coisa e não crio uma imagem mental dela, eu esqueço ela, eu não vi, né? Olhei e não vi. Se eu olho uma coisa, crio uma imagem mental e não guardo na memória, também como se eu não tivesse aprendido, né? Você lê o livro, né? Aí a cada página que você lê, você esquece a anterior. Você não aprendeu nada, né? Então, para Aristóteles, a experiência humana ela só é completada nesses 3 aspectos, né? Tem que ter a sensibilidade, tem que ter a fantasia e tem que ter a memória. Tudo que você lê, tudo que você escuta, se você não estiver nesse momento imaginando coisas, né? Imaginando cenas, situações, correlações com as coisas que eu falo, você não está aprendendo. E se essas correlações não são guardadas na memória, você não aprendeu nada. Portanto, será mais inteligente aquele que tiver maior capacidade de observação, de imaginação e de memória. Para Aristóteles é isso, né? Só que guardar coisas na memória é uma coisa, assim, fundamental, né? Basilar. A filosofia é algo a mais que isso. A filosofia é pensar nessas coisas da memória de maneira abstrata, né? E de maneira que você possa aplicá-las a outras coisas da sua vida. E a pensar mais amplamente, né, no todo, né? Que é o processo de abstração, que é a categoria mais alta, né, vamos dizer assim, do pensamento aristotélico. Né? Então, a gente pode dizer, de certa forma, né, que isso é o processo de aquisição do conhecimento. Pode falar. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Não sei se essa comparação ela vai servir para alguma coisa, mas de repente, não sei, tirar essa pane contigo. Estava numa discussão outro dia, anteontem, eu acho, em um grupo aí, e aí o colega estava criticando o cara que pode comprar uma Ferrari de 500 mil, de meio milhão, entendeu? Porque se ele pode comprar, porque é o capitalismo, porque né, as pessoas não podem comprar, isso é não sei o quê. Aí começou aquele discurso que eu acho que você deve conhecer. Aí eu falei assim para ele, cara, olha só no grupo. O cara que compra uma Ferrari, que pode comprar uma Ferrari de R$500 milhões, cara, ele é um cara que gera muito emprego indiretamente, porque para ele comprar essa Ferrari, alguém precisa fabricar. E aí, se está fabricando, quem está fabricando, pô, está empregado. Só que aí tem o cara da tinta, tem o cara da peça, tem o cara da farda, do cara do trabalho, entendeu?
tem o cara da borracha, tem o cara, entendeu, que vai lavar a farda. Então, se você começar a puxar em cadeias ali, você vai ver o tanto de emprego que esse cara que pode comprar uma Ferrari de 500 mil reais, ele gera de forma indiretamente. Então, como é que você pode falar que isso aí é um capitalismo de opressão ou coisa do tipo, sendo que esse cara está, de certa forma, não porque ele quer, ele só quer satisfazer o desejo de ter uma Ferrari, porque ele pode ter, mas o desejo de ter uma Ferrari gera uma porrada de emprego indiretamente. Então, você desenvolver uma filosofia seria mais ou menos entender um processo como um todo, caminhando para entender ele de forma mais completa? Isso. Você pega essa experiência, gravou na memória, e aí você abstrai ela agora, né? Pensando nas cadeias de correlações que você não viu, porque a sua experiência física não te permitiu, mas você pode interigi-las, né? Então você pode, assim, eu não vi como que é a fábrica da Ferrari, não vi, mas eu imagino que tenha, né, é, administradores, tenha mecânicos, tenha pintores, tenha funileiros, tenha tudo isso, que tenham famílias dessas que têm filhos que estão na faculdade, que podem se transformar depois. Então você vai imaginando essa cadeia. Tem o vendedor, tem o gerente, tem a tiazinha do cafezinho, tem a tiazinha que limpa lá a loja de venda. Então, tem uma porrada de emprego que gera indiretamente. O cara não está nem preocupado com isso, o cara que vai comprar a Ferrari. Ele não quer saber. Ele quer saber de ter a Ferrari, só isso. Isso é exatamente isso. Você fez uma abstração, né? Com uma reflexão baseada em coisas que você viu correlatas, né? Você já viu uma fábrica, né? Você já viu uma cidade funcionando com um polo industrial. Então você sabe mais ou menos como é. E aí você abstrai aquilo e vai aplicando isso para todas as fases da vida, né? A questão justamente é essa, né? É você aplicar as coisas a partir da experiência concreta das coisas. Porque se você não faz isso, você está falando assim, isso é um problema, por exemplo, o cara poder comprar uma Ferrari. Não, por que é um problema? Porque ele tem porque há uma desigualdade, mas por que a desigualdade é um problema? Sendo que a natureza é desigual, né? Sendo que a realidade é desigual, tudo é desigual. O problema é a miséria que não deveria existir, mas a desigualdade, ela é natural, né? Se você eliminar a desigualdade financeira, você vai ter desigualdade estética, você vai ter desigualdade intelectual, você vai ter desigualdade carismática, né? E sempre vai ter desigualdade. Então, é exatamente isso, né? Você está pensando aí. Então, a ideia se o cara, né, no caso que você colocou, né? Se o cara ele pode comprar essa Ferrari, né? E isso é uma questão do desejo dele e tal, isso não tem que ser um problema. E só é um problema para quem é ressentido. Né? O ressentido, diria o Nietzsche, né? É aquele que fica chateado porque não consegue ver em si aquilo que o outro tem. Pois é, né? É um negócio tão absurdo, tão doido, assim, que eu falei, cara, você não consegue perceber o que tem por detrás de tudo isso, não. Você enxerga muito superficial, cara. Se O cara você pode ter uma não... Ferrari. Pode falar. É que se você não ler o Nietzsche, você não entende isso aí. Aí fala assim, mas o Nietzsche é um bom filósofo? Não é que ele é um bom filósofo, né? Não é que ele é uma boa pessoa, né? Ele é um bom filósofo por quê? Porque ele conseguiu diagnosticar esse comportamento que você está vendo aí no mundo moderno, né? O Nietzsche ele vai criticar o marxismo, vai falar assim, sabe o que é um marxista? É um ressentido. É um cara que ele é fraco, pobre, assim, pobre de espírito, né? E que olha para a grama do vizinho, vê que a do vizinho é mais verde e ele fica bravo com o vizinho, ao invés dele ir lá e plantar uma grama melhor. Ele fica bravo com o outro que tem, ao invés de procurar fazer da vida dele, né, algo melhor. Então, assim, o Nietzsche ele ajuda bastante a entender o mundo contemporâneo, que é um mundo doente, né? O Nietzsche também não era doente, entendeu bem, né? Tinha por experiência, né? Mas você tem razão, né? Eu acho que essa discussão é muito interessante, né? Acho que um grande antídoto para o marxismo nesse sentido é ler o Nietzsche, né? Os dois são malucos, mas a maluquice do Nietzsche, ela explica melhor a maluquice do mundo moderno. Quer compartilhar a miséria é igual para todo mundo. Se na minha grama não tá verde, a tua também não vai ficar. Isso tem sentimento, né? Sentimento. Por que a gente não gosta de ver, a gente não, né? Mas por que as pessoas não gostam de ver a outra pessoa, né? Melhor. Olha, não, ó, o fulano lá foi uma promoção. Ó, o fulano lá, agora, olha a mulher do fulano, não, só pode estar por de dinheiro. Olha lá, ó, tá viajando todo dia, toda semana. É isso mesmo, exatamente isso, cara. É isso, cara. Isso é o ressentimento. É o ressentimento. E o remédio, né, pro ressentimento, né, é você tomar a sua vida como ela é agora, né,
e fazer dela uma vida tão, 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 tão maravilhosa de viver que você gostaria de vivê-la eternamente e sem nenhuma mudança, né? E isso também aconteceu com a gente. Vou dizer que não acontecia, não. Eu lembro, tu tá falando agora, eu tô lembrando de quando eu era atleta, né? Que eu jogava futebol, que na época eu tinha 16, 17 anos. Cara, eu ficava muito puto com os caras que corriam mais do que eu, entendeu? Eu fazia de tudo aí para os caras não correrem mais do que eu, entendeu? Então, assim, eu acho que é coisa do ser humano mesmo. Depois ele vai aprendendo a gerência. Pô, cara, que coisa maluca que eu era, entendeu? Isso é obviamente comum na adolescência. Só que quando você fica adulto, você tem que superar essas coisas aí. Não, sim, é o que eu tô pensando agora. Então, já passei por experiência, tive aqui, imaginei, falei, cara, quer mesmo, aconteceu comigo agora, agora para mim isso aí é maluquice, entendeu? Aí é engraçado, né, isso, né? Porque o Aristóteles dizia que a infância, né, a juventude é uma doença. Né? Por que ela é uma doença? Porque ela não é perfeita, né? Ela não é um estado de perfeição. Então, se ela é um estado transitório, você não deveria permanecer nela. Então, ele fala, olha, o adulto, né, ele já estabilizou, né? Então, quando ele estabiliza, ele entra no estado de saúde. Antes disso, ele é tão guiado por ressentimento e paixão que ele é basicamente um doente, né? Aí a gente vai lá pro Thomas Mann, né? Thomas Mann fala assim, qual é a frase dele, né? É uma coisa assim do tipo, o problema da juventude é que ela se apaixona demais por tudo aquilo que é perturbador e revolucionário, né? Aquela ideia assim, né, de que se você não é marxista, né, se você não é de esquerda quando é jovem, você não tem coração. Se você não se você permanece assim, você não tem cérebro, né? Isso mesmo. E aí você Mas termina o jovem é tão problemático, velho, que o nego fala assim, né? O nego fala assim que o jovem é tão problemático que Deus resolveu fazer o homem adulto já. Não tem esse problema. Exatamente, né? Exatamente. E aí você tem o Nelson Rodrigues, né? Que fala assim, qual que é o problema? Jovens, por favor, né? Envelheçam, né? Envelheçam, ou seja, Isso. né? Não fiquem infantilizados, né? Procurando, sei lá, né? Que é uma coisa meio bizarra, né? Quer dizer assim, você tem um monte de programas hoje para ensinar a melhor idade, né? O pessoal idoso a ter uma vida sexual ativa, né? Ter balada, não sei o quê. Cara, isso é uma coisa meio bizarra, né? Que é uma infantilidade da maturidade, né? O cara da maturidade ele tem que ser a referência de conhecimento, de sabedoria, de ponderação, de prudência, né? De razoabilidade. E ele vira um moleque, né? Doido, né? Eu acho muito estranho isso. Né? E é exatamente isso que você falou que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina, para as mulheres mais velhas, né, instruírem as mais novas. Exato, né? Exato, né? Por que Salomão fala para aproveitar os dias com a mulher da sua juventude, né? Porque ela te conhece tão bem que já não fica exasperada com qualquer coisa, né? Ela já não tem ciúme, porque o ciúme já foi, cara. Já não tem mais treta, já não tem mais briga, porque, cara, já entendeu, né? E aí, eles não entendem isso, na verdade, né? E fica todo mundo frustrado, né? Bom, digressões e digressões, né? Voltamos aqui. Filosofia é muito louca, né, velho? Foi mal. Filosofar é isso, né? Filosofar é você puxar o novelo de lã e ir até onde for, né? Então, mas vamos lá. Então, o intelecto material é isso, né? É essa capacidade que nós temos de aprendizado das coisas, né? Que se desenvolve aí na potência humana. Né? Todos os seres humanos têm capacidade de aprender qualquer coisa. Alguns têm mais facilidade com um do que outros, sim. Mas qualquer ser humano aprende qualquer coisa, né? Qualquer coisa. A depender da temperatura, pressão e das circunstâncias do incentivo, aprende qualquer coisa, né? Eu vi um estudo essa semana de um estudo numa faculdade americana, falou assim, olha, os piores alunos de Harvard, têm, depois de formado, os piores empregos entre os alunos da classe. E os melhores alunos das faculdades menos conceituadas têm empregos melhores do que os piores alunos de Harvard. Mas esses alunos das faculdades menores, eles têm um intelecto, uma capacidade intelectiva, né, uma capacidade de conhecimento menor. O que acontece, então, para os piores alunos de Harvard terem trabalhos menos piores, né, do que os melhores alunos de faculdades menores? É o incentivo, né? Quer dizer, lá em Harvard, ele era sempre o pior. Então, ele interioriza, né? Ele aprende ser o pior e, com isso, ele leva para a vida dele toda, né? Essa imagem, né? Essa autoimagem de que ele não é capaz. Por quê? Porque ele está se comparando com gente que é muito mais capacitado que ele. E já nas faculdades menores, esse cara aqui, ele não tem que ser o melhor de Harvard, mas ele é o melhor da turma.
E esse incentivo faz ele ser, às vezes, até melhor do que alunos que eram de faculdades melhores, né? Então, o que quer dizer com isso, né? A condição material do intelecto humano, ela consegue ser desenvolvida em capacidades muito além do que a gente imagina. O que precisa é de uma condição, né, de incentivo, de conhecimento suficiente, né, de oportunidade, de ócio para desenvolvimento dessas capacidades, né, que é o que o Aristóteles pretendia fazer no Peripato, né, ensinar os seus alunos a se tornarem cada vez mais aptos a desenvolver ao máximo as suas potências. Não é que todo mundo vai ser filósofo igual Aristóteles, né, mas todo mundo vai desenvolver ao máximo as suas capacidades individuais e junto com elas, né, vem as capacidades acessórias, né? O Olavo fala assim, como é que você ensina uma criança a ter interesse pelo conhecimento? Você dá para ela aquilo que ela mais gosta de fazer. Se ela gosta de ler gibi, dá gibi. Se ela gosta de esporte, dá um livro de esporte, vai de esporte. E faz com que ela, a partir daquele gosto que ela tem, ela puxe, né, as outras relações, né? Então, ela pode gostar muito de esporte, com isso ela pode aprender história do esporte, com isso ela pode aprender a filosofia do esporte, com isso ela pode aprender a ética do esporte, e com isso está puxando. Ela pode aprender todo o conhecimento humano a partir de um ponto de interesse comum. Essas potências, né, elas são presentes em todos os seres humanos possíveis, né? Aí nós temos o segundo, que é o intelecto adquirido, ou, como ele diz, né, o Alexandre fala inábito, né? Que é o quê? É a capacidade que nós temos de abstração. Lembra que eu estava comentando agora há pouco, né? Sensibilidade, imaginação, fantasia e memória. Isso forma experiência. Aqui, quando eu termino esse processo, eu tenho a matéria, né? A matéria das coisas na minha cabeça, a forma das coisas. E a partir de agora, como o Lennon falou, né? Eu posso pensar nas cadeias de conexão. Isso é abstração. Como é que eu faço isso? Por hábito. Ou seja, eu vou olhando o mundo, apreendendo ele e pensando sobre ele, né? E essa capacidade é a capacidade que a gente ensina, que a gente aprende nas experiências da vida, em hábito. E é óbvio, né, que nunca nascerá um gênio como Einstein em uma tribo indígena. Por que não? Porque a tribo indígena não dispõe das condições, né, necessárias para oferecer experiências suficientes para que essa pessoa ela consiga captar mais informações do mundo. Ela pode ser tão inteligente quanto Einstein, mas não vai conseguir produzir uma ciência como Einstein, porque para produzir isso, você tem que estar em um espaço, né, onde você tem acesso a muitas experiências humanas diferentes, com a possibilidade de você abstraí-las todas elas na sua própria mente, né? Então, é por isso que a ideia, as grandes faculdades, né, universidades, elas são centros de formação de conhecimento. Não porque elas tenham os melhores professores, mas porque elas acumulam, né, as experiências humanas todas num ambiente só, dando para todos os alunos acesso habitual a essas experiências. E por último, e aqui é o que nos interessa mais, é o intelecto agente, né, ou produtivo. Olha que interessante, né? Esse cara não é cristão, né? Esse cara não tem nada a ver com religião cristã. E ele fala assim: os seres humanos têm intelecto físico e o intelecto físico é atualizado na abstração por meio da experiência em hábito, intelecto adquirido. Só que esse intelecto humano, ele não existiria se ele não fosse causado por um intelecto superior a ele. E esse intelecto superior, ele age no intelecto humano de maneira direta e indireta, fazendo com que esse intelecto humano ele sempre busque alcançar esse intelecto superior. Nós vamos conseguir alcançar? Não, porque nós temos um intelecto humano. Mas como é que, sabendo que nós não conseguimos alcançar o conhecimento total, nós ainda projetamos buscá-lo, né? Nós projetamos buscá-lo porque esse intelecto total, geral, ele deve existir.
E ele nos chama para ele, né? Ele nos atrai para ele. O intelecto maior atrai o intelecto menor. E por mais que nós não consigamos ter aquele intelecto maior, nós somos meio que informados que ele existe e que por ele existir, o meu intelecto busca se comparar a ele. Aí o Alexandre vai chamar esse intelecto agente produtivo, né, de Deus. É o motor imóvel de Aristóteles, né? Lembra que o motor imóvel é a totalidade do conhecimento que atrai tudo para si por amor, né? E esse intelecto está fora do homem e chama o homem ao conhecimento. Ele conduz o homem, atrai o homem, né, para o conhecimento. E com isso ele vai começar a delinear, né, essa ideia de um intelecto pleno, de pleno conhecimento fora do homem, né, de uma não é onipotência, é onipresença, de uma onisciência, né, de uma onisciência apartada do homem, que ele vai chamar de Deus e que vai conter todo o conhecimento humano, todo o conhecimento possível do cosmos, né? E aí, explicando melhor, né, o intelecto agente. Então ele vai falar, esse intelecto agente, intelecto supremo, né, inteligível supremo. Inteligível por quê? O que é uma coisa inteligível, né? Inteligível é algo que é compreensível, mas que é compreensível não por meio das minhas sensibilidades, mas sim por meio da minha razão, né? A gente pode pensar assim, a matemática, ela é inteligível. Eu nunca vi nenhuma matemática com a minha experiência, visão, audição, olfato, paladar. A matemática, ela é uma realidade, né, completamente mental, que a gente simboliza graficamente por meio dos símbolos da matemática, dos números e tal, mas é um símbolo que aponta para algo que não é aquilo, né? O número 1 não é o desenho do número 1. O desenho do número 1 é uma representação gráfica do 1, que é um conceito inteligível, um conceito metafísico, um conceito puramente ideal intelectual. Então, o intelecto supremo, que é Deus, na verdade, né? Ele é o quê? Inteligível. Ou seja, o homem, ele consegue conceber, pensar Deus, por mais que ele nunca encontre com Deus, por mais que ele nunca veja Deus, por mais que ele nunca toque Deus. E isso não tem muita diferença de dizer que o homem conhece Deus pela fé, porque fé é certeza daquilo que você não vê, e aquilo que você não vê só pode ser conhecido pela sua intelectualidade, pela sua inteligência. Fé é uma experiência intelectual humana de conhecer uma realidade que está para além da matéria. Em algumas tradições, aquele texto Paulo fala assim, rogo-vos que apresentem o seu corpo, né, como um culto espiritual a Deus, né? Em algumas tradições está escrito culto racional, né? Culto lógico, ou seja, Deus, ele é acessível ao ser humano pela inteligência humana, não pela emoção humana. A emoção, ela é um elemento da inteligência, do inteligível humano, né? Por isso que toda a tradição cristã é uma tradição de estudo, né? De letra, de texto, né? De teologia, né? Você dedica a sua mente intelectual para compreender, buscar entender um pouco melhor de Deus, porque Deus, ele é inteligível, ele não é empírico, né? E aí é bizarro como a gente, principalmente o pentecostal, né? Ele tem a necessidade de uma empiria, né? Não é que não há empiria de Deus, é claro, há teofania, né? Há o milagre, né? Há essas manifestações. Isso tudo pode acontecer, né? Mas a relação normal, natural com a divindade cristã é uma relação do tipo intelectual, do tipo inteligível. E se você não desenvolve o seu intelecto, você está se negando a conhecer Deus. Não, você não pode estudar teologia, não pode estudar a Bíblia porque não vai perder a fé. Não, então você não tem fé nenhuma, né? Você tem só o quê? Uma experiência estética, uma experiência de sentidos, né, de Deus, né? Porque a real experiência de Deus, ela é intelectual. E é a razão pela qual, né,
toda a tradição, e a Bíblia mesmo, né? A Bíblia mesmo é um texto que, se você não tiver neurônio para interpretar, você não entende nada, né? Então, não é um texto que eu leio e sinto, e porque sinto, eu entendo. Não é assim, né? Você lê, você sente, mas você pondera, né? Você raciocina, você abstrai, você faz conexões, você pensa, né? Deus é um ente que é acessível à alma humana por meio do intelecto. Deus, então, é a causa indireta e imediata do intelecto humano. A abstração e o hábito do intelecto humano, pois dá forma inteligível à realidade. O que quer dizer com isso? Olha, por que eu sou capaz de abstrair, de entender coisas que a matéria, que os meus sentidos não estão vendo? Porque se Deus é uma realidade, se Deus é a realidade, ele está, de certa forma, causando, não diretamente por meio dos sentidos, mas indiretamente por meio da abstração, a minha capacidade intelectual. Por que a matemática existe? Porque Deus existe. E porque Deus pensou e projetou e criou o mundo matematicamente. Deus criou o mundo com proporções matemáticas. E isto é a razão pela qual eu posso hoje pensar na matemática e entendê-la e aplicá-la à realidade. Uma linguagem que não tem a ver com a materialidade imediata, mas tem a ver com uma inteligibilidade da realidade. Isso é coisa fenomenal e fantástica, né? Ele causa indiretamente o nosso conhecimento. Por quê? Por existir. Só porque Deus existe, sendo ele a totalidade do conhecimento, ele instiga o meu intelecto a querer conhecer. Mas também o intelecto agente, ele causa diretamente e imediatamente por meio do hábito de pensar, por ser intelecto supremo. Então, quando eu estou pensando, eu estou entrando em contato com Deus, né? O pensar é entrar em contato com uma entidade, né, com uma realidade que não é matéria, né, mas que é espiritual nesse sentido, né, intelectual. Você pensa assim, ó, o seu cérebro, olha que interessante, né? O seu cérebro, ele não aumenta de tamanho na medida em que você aprende mais coisas. Mas quando você aprende mais coisas, você aumenta a quantidade de informação. Mas se a quantidade de informação que você está aumentando tem que ser guardada em algum lugar, né? A gente conhece essa relação por meio da tecnologia, né? O HD, né? Ele vai guardando informação, terabyte, né, tal, né? Se a quantidade de informação aumenta, você deveria aumentar também o estoque, né? O espaço, né? Onde a informação é armazenada. Mas o cérebro humano não aumenta. Portanto, a consciência, a inteligência humana não pode estar associada ao cérebro. Ela não é material. Ela é algo que transcende o cérebro. Por quê? Porque ela aumenta mesmo que o cérebro não aumente de tamanho, né? Logo, a ideia de pensar que a inteligência humana tem a ver com o cérebro é uma ideia absurda, que não tem o menor sentido. É óbvio que o cérebro é um instrumento que nós utilizamos para acessar, né, para operacionalizar o conhecimento, né, o intelecto. Mas o intelecto não é o cérebro. O intelecto é muito maior que isso. Hoje, a gente pensa na filosofia, na antropologia, que não é só a mente que conhece, mas o corpo inteiro conhece, né? Você conhece o mundo se você anda descalço, ou você anda de coturno, ou você anda de chinelo, você tem um acesso ao conhecimento do mundo diferente, né? As texturas, aos toques, né? As coisas, né? Ou seja, o corpo todo está atuando, adquirindo conhecimento. E o conhecimento está onde? Está no seu intelecto. O intelecto está onde? Está num lugar muito maior do que o seu aparelho físico. E aí, quando você perde um membro, você continua sentindo aquele membro, mesmo ele não estando existindo mais, porque ele existe em alguma dimensão da realidade. Pode falar.
Cara, falar que o intelecto tem uma relação direta com a alma, ou seria até a própria alma, o intelecto, é algum absurdo? Não, mas a alma agora vai ter que ser compreendida como algo muito maior do que o próprio corpo. Aí você imagina, né? A sua alma, ela em tese, ocuparia todo o espaço possível do universo. Por quê, né? Porque se ela é capaz, né, de absorver conhecimentos que vão muito além da capacidade do seu corpo, é porque ela é muito maior que o seu corpo. Ela alcança os níveis mais altos da realidade cósmica, né? E aí é interessante pensar nisso, né? Quando você produz qualquer coisa, né, da sua mão lá, você vai lá e produz uma comida, né, produz alguma coisa, parte da sua alma está lá, né? Parte do seu ser está lá, né? Você fala assim, olha, isso aqui é a obra do Aristóteles, ou seja, a alma do Aristóteles está aqui, nesse livro também, né? Então a gente fica com uma coisa mais assim, a alma é uma espécie de forma de participação humana na totalidade das coisas, né? E por isso que a gente fala com Deus com essa parte que é a parte maior que a gente tem, né? Que é a parte mais sublime, né? Você querer falar com Deus, você querer experimentar Deus no seu corpo, é diminuir Deus a uma coisa muito mesquinha, muito pequena, né? Porque aquilo que é de maior em você é sua alma. Então, se Deus vai falar com a sua alma, Deus vai falar com a parte maior de você. Se Deus vai falar com o seu corpo, Deus vai falar com você de uma parte menor de você. Então, não é sentido, né, você fazer isso, né? Alma e intelecto é um casamento eterno, então, né? Alma e intelecto aqui é a mesma coisa. Sim, a mesma coisa, né? Um casamento eterno, mas é a mesma coisa, né, na Mesma verdade. coisa. Para Sócrates vai dizer, o homem é sua alma, né? O homem é sua alma. Anthropos gen psique, né? O homem é sua alma. Aristóteles vai falar, o homem é seu intelecto. Então, assim, Então, os beleza, dois é isso que eu queria saber mesmo. Para mim, eu tinha é essa a mesma ideia. coisa. Quando eu falava de dicotomia, de tricotomia, eu tentava fazer essa partição, né? De a alma sendo o intelecto, o próprio intelecto do indivíduo, a alma, né? Quem não estaria ausente, o espírito, entendeu? Porque se não tem alma para poder produzir intelecto, aliás, se não tem espírito para produzir intelecto, a alma acabou. Então, se a alma É, acabou, acabou também o intelecto, isso, né? exatamente. Então, fazia essa separação em três partes, até eu brincava, não, eu seria um tricotômico de duas partes, entendeu? Essa brincadeira, entendeu? Por conta desse entendimento de que alma e intelecto é uma coisa só. E aí, se você morrer, acabou a sua alma no sentido de você produzir algum tipo de conhecimento. Mas por isso a alma é imortal, né? Então a alma não cessa Sim, de produzir conhecimento. Aristóteles não morreu, a alma dele, né? Tá viva ainda, né? E a alma beleza, dele perfeito. continua. Mas aí ele não produz mais conhecimento, porque, assim, não sei se eu consegui me fazer entender, a alma é imortal, beleza, tranquilo. Mas não existe mais a possibilidade de produzir algum tipo de conhecimento, desenvolver algum tipo de intelecto, porque o que tinha já foi produzido. Então, não, né? Porque assim, bom, aí vamos entrar em duas coisas, né? Primeiro que o Sócrates, né? Ele falou, quando ele morre, né? Ele fala assim, olha, não fiquem tristes, porque agora minha alma irá acessar mundos de conhecimento que eram impossíveis porque o meu corpo a impedia. Ou seja, então ele acreditava que a alma, depois de saída do corpo, continua desenvolvendo as suas capacidades. Porque é da natureza da alma intelectual, entende? Se é da natureza da alma intelectual, então a alma despregada do corpo, ela continua sendo uma buscadora do conhecimento. Daí a razão de pensar que, por exemplo, no céu, nós não vamos ter onisciência, nós vamos ter aprendizado eterno, né? A gente vai aprender eternamente, a gente vai Ah, conversar com as pessoas entendi. eternamente, né? Entendi. Entendeu? Entendi. Até porque a onisciência é um atributo que não é comunicável. A onisciência é impossível ao homem, por quê? Porque para ele ser onisciente, ele teria que entender, ele teria que saber tudo, inclusive tudo sobre Deus. E Deus é muito grande para a alma humana poder abarcar. Então a alma humana é o quê? É uma alma, é como se ela fosse um pequeno Deus que quer saber tudo, né? Que quer saber tudo. E isso é a natureza dela, natureza da alma. Quando você morre, a sua alma imortal continua querendo aprender tudo. É da natureza dela fazer isso, né? E ela deverá continuar aprendendo eternamente. Então lá no céu, por exemplo, né? A gente pode pensar que a gente vai continuar aprendendo pela eternidade, né? Continuar
conhecendo pessoas, situações, coisas novas, claro, né, com uma qualidade muito superior, né, uma memória muito superior, uma conversação muito mais, vai continuar aprendendo eternamente, né, exatamente. E isso tem muito a ver com a tradição cristã. Por quê? Porque para o cristianismo, essas almas humanas, né, que elas desencarnam aqui, elas continuam conscientes lá, né, no mundo de Deus, né, no paraíso e tal. E a consciência delas lá faz com que elas possam operar lá com a sua natureza, que é a natureza da alma. Elas louvarão a Deus, né, mas elas também irão desenvolver continuar desenvolvendo as suas potências, né, porque é da natureza da alma isso, entende? Se você fala assim, olha, a alma humana, depois que morre, o homem, ela para de aprender. Então ela perdeu a sua natureza, a sua essência, né? A sua razão de existir. Deus cria a alma humana para aprender, para conhecer, né? Adão, ele é aquele ser que foi colocado no jardim e aí ele começa a dar nome para as coisas, certo? Ele dá nome para tudo. O que é dar nome para coisas? É aprender sobre elas, né? Se você consegue dar nome para os seus medos, né, para os seus sentimentos, para as coisas que você vê na vida, você aprende elas. Se você não dá nome, você fica ignorante sobre elas, né? E aí você é dominado pela sua ignorância. Então, dar nome para as coisas é aprender sobre elas, né? Por isso que a natureza de Adão é uma natureza de aprendizado, né? E é claro que ele tem uma potência de aprendizado enorme, né? Muito mais que a gente. Perfeito. Tranquilo? Esse intelecto supremo, então, sendo a causa primeira, Deus vem de fora do homem. Olha só, né? Ele separou aqui. Há uma consciência poderosa, onisciente, fora do homem. E, portanto, os homens participam imediatamente do intelecto divino, intuitivamente. Os homens participar significa o quê? Eu só posso ter um intelecto que aprende porque eu busco a verdade. A verdade é Deus. Portanto, quando eu busco qualquer verdade, eu estou buscando Deus. E Deus tem interesse em se mostrar para mim intelectualmente. Por isso, os seres humanos conseguem desenvolver a sua inteligência de maneira tão absurda, né? Por quê? Porque Deus não quer ficar escondido. O que Deus não quer é se mostrar para o seu corpo, para os seus sentidos. Deus quer se mostrar para o seu intelecto. Logo, o seu intelecto está sempre conhecendo Deus, mesmo que ele não tenha consciência clara disso. Essa busca pelo conhecimento, ela é aquilo que todo homem anseia. E é a frase primeira da Metafísica de Aristóteles. Todos os homens têm, por natureza, o desejo de conhecer. E esse desejo de conhecer é intuitivo no homem. Ele quer conhecer, mesmo sem saber se ele pode conhecer as coisas. Portanto, essa é a maneira pela qual os homens participam da divindade, por meio da busca do intelecto de conhecimento, mesmo que esse intelecto de conhecimento for apenas intuitivo. É o cara que está lá no meio da selva, da floresta, lá do tribo indígena, e ele é alguém que está tentando entender como a realidade funciona. Ele cria uma explicação religiosa, uma mitologia, né? Ele cria um arco e uma flecha, ele cria, né, toda uma parafernália tecnológica e mitológica ali, por um desejo natural de explicar e conhecer a realidade, né? Isso é a participação do homem na divindade. E isso que você falou agora aí é muito característico da escola de Alexandria, né? Completamente, essa né? necessidade de explicar, né? Aí entra a parte da alegoria, né? Eu preciso explicar isso aqui de alguma forma. A alegoria, como método, né? Ela tem isso também, né? A capacidade humana de entender, abstrair, entender coisas para além daquilo que está literalmente escrito, né? Ou literalmente dado, né? E nós somos seres completamente alegóricos, né? A gente fala assim, olha, não cruze essa linha, né? Quer dizer, isso tem a ver, isso é uma experiência física empírica de um jogo, né? De futebol, ou sei lá, de uma coisa material, mas que a gente usa alegoricamente para muita coisa.
figura de linguagem, né? Então, né? Mas você. Isso, exatamente, né? E funciona, né? Funciona. Sim. São, são os quatro camadas de interpretação, né? Que é acho que é a literal, aí tem a anagógica, se não me engano, a espiritual e tem mais uma outra lá, né? Simbólica, lá, não sei. Tem quatro, né? Quatro camadas, né? Por que isso existe, né? Isso existe por quê? Porque nenhum símbolo, olha só, né? O que é uma palavra? Né? O que é uma frase? Uma frase é um conjunto de letras, né? São símbolos, né? São símbolos que só significam alguma coisa para quem entende aquela língua, né? Então, toda a linguagem humana é simbólica. Quando eu falo, né? Sei lá, pato. Pato aqui é um símbolo, né? Eu falo pato, você imaginou o bicho lá voando, né? Cué, né? Mas se eu falo pato para um russo, ele vai falar quê? É, tipo, não sei o que você está falando, né? Porque ele não tem acesso ao símbolo, certo? Então, tudo é simbólico. E qual que é a característica do símbolo? É que um símbolo, ele nunca significa uma coisa só. Nunca. Ele sempre significa várias coisas. Né? Por exemplo, uma cruz. Coloca essa cruz em cima de um carro e o carro é preto, você tem um carro funerário. Coloca essa cruz vermelha num carro branco, você tem uma ambulância. Uma salva, a outra enterra. Perfeito, ou seja, sim, exato. E, e assim, a gente foge disso com uma precisão de linguagem. Quando eu falo de um símbolo, né, eu dou o conteúdo dele também, né? Agora, assim, a gente tem. Então, por isso, perfeito. É por isso que a Bíblia ela é um livro que não tem uma única interpretação, mas tem mais de uma. Por quê? Porque ela é um livro altamente simbólico. E os símbolos comportam dentro de si múltiplos significados. É óbvio, né, que a gente está tentando encontrar um significado que seja razoável, né? A prudência que você falou, né, Fred, né? Razoável, né? Mas não quer dizer que aquele seja o único. Não quer dizer. É, e a gente vai articular aquela interpretação com outros que a gente tem, né? Para formar um conjunto que seja para a gente também razoável. Mas nunca quer dizer que ela é a única possibilidade. Até porque qualquer texto tirado de contexto pode dar outras explicações totalmente diversas, né? A gente fala que isso é pretexto para heresia, né? Heresia e tal. Mas assim, não pensando em termos heréticos, pensando em termos de que o texto ele pode ser lido de várias formas, por quê? Porque ele carrega consigo uma dimensão muito maior do que a própria literalidade, porque ele é simbólico, certo? A gente pensa assim, é, nos vários estilos musicais de vários lugares do mundo, né? E como é que eles evocam sentimentos, situações que podem ser completamente diversas para as pessoas que escutam, né? Para alguém que está escutando, por exemplo, né, uma música tradicional, sei lá, árabe, né? Alguém chora, outra pessoa fica assim, animada, outra pessoa fica chateada, né? Então, como que uma mesma música ela evoca tantos significados, né? Porque ela é simbólica.
Exato. Sim. Perfeito. Perfeito. É isso, né? São a simbologia. Fala. Eu até esqueci já, cara. Não, é do texto, entendeu? Assim, o texto é carregado de símbolo, né? Aí eu faço a seguinte pergunta, né? Mas a intenção do autor, como é que fica? Como é que fica a intenção do autor que escreve? Imagina, o Isaac escreveu um livro aí, ele tinha uma intenção quando ele escreveu esse livro, de passar alguma coisa. E aí ele, para expor essa intenção, ele usou vários símbolos. Aí eu acabo desprezando o sentido do autor e tento entender os símbolos que ele colocou aí conforme eu os vejo, e não conforme o Isaac que escreveu os viu, entendeu? E como é que a gente resolve isso? Como é. Sim. Mas veja bem, como é que a gente sabe o que o João quis dizer com no princípio era o Logos? Sim, A gente fala assim, isso é um dos desafios, entendeu? É um dos desafios da interpretação bíblica, né? Porque há você, várias. tá, Pode, você pode, entende que pode, pode continuar. não tem como a gente saber? Porque a gente não está perguntando para o João. Então, o que a Sim, gente faz? beleza, perfeito, concordo. É um dos problemas que tem. Os autores são todos mortos, né? A distância autoral, né? Na verdade, os autores não existem mais, né? Mas tem coisa que foi revelada, né? Se tu vai perguntar para os judeus o que simboliza Isaías 53, ele vai falar uma coisa. Mas o Novo Testamento fala que fala do Messias, porque Pedro fala. Então foi Certo. revelado uma palavra a mais famosa. Ele cita lá em Pedro 2. Hã? Ele deu, é. Então nós confiamos que Pedro, né, ele escreveu inspirado por Deus, então ele tirou uma camada para nós, não é? Sim. Não, o Pedro fez o quê? Uma interpretação simbólica do texto. O Pedro não, né? Enfim, fez uma interpretação simbólica do texto. É a única possível? Não é a única Não, possível. Por mas quê? ele deu uma que nós temos certeza que é. Então, mas não é a única possível, né? Não é a única possível. Certo? Então, assim, para mim é mais razoável ficar com a do Pedro do que com a do outro. Mas Que aquela nem, que eu estou entendendo do Pedro é aquele que o Pedro quis falar mesmo? Eu acho que sim, mas. que ele falou, né? Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, mas o que ele queria dizer com isso exatamente? O que ele estava pensando? Não tem como eu saber, né? Então eu vou pelo razoável, né? Assim, entendendo que os textos bíblicos do Novo Testamento estão falando mais ou menos a mesma coisa, então eu tento organizar tudo isso, né? Em um conjunto razoável. Mas se isso fosse tão objetivo assim, não haveria interpretações diferentes, comentários diferentes, não haveria tradições cristãs diferentes, né? Existe por quê? Porque as pessoas não são más, né? Elas não estão querendo sacanear ninguém. Elas estão honestamente olhando para a mesma coisa e entendendo coisas diferentes. Honestamente, não estão? Eu acho que estão, né? Que nem o Salmo 91. O próprio diabo cita o Salmo 91, né, para Jesus. E depois, quando Jesus envia os 70 lá, ele também cita o Salmo 191. Diz, ó, eu dei poder a vocês para pisar sobre serpentes e escorpiões, né? Sim. Então, o próprio então significa que o Salmo 91 é espiritual, não é mais natural. Não, porque nós morremos de peste, porque o João Batista morreu decapitado, então não significa que nós não vamos ser protegidos no natural. Aquilo ali é espiritualmente, né? É uma interpretação. Eu diria que é simbólico, né? Então, se é simbólico, a gente tem que entender as camadas disso, né? Eu não sei se espiritualmente é a palavra certa, porque talvez também hajam outras maneiras de entender isso. Mas você tem razão, quer dizer, nada na Bíblia é literal, né? Tudo ali é simbólico, né? Você vai ler a literalidade e entender o que está escrito, mas você está tentando interpretar para além daquilo que está escrito, ou seja, pelos símbolos, né? Se você estuda a cultura hebraica, estuda a história, você tem mais argumentos, né, mais ferramentas para se aproximar mais do possível significado simbólico original. Mas você nunca tem certeza absoluta disso, não. Então você vai fazer o quê? Você vai ter uma honestidade, né, na hora de interpretar, falando assim, ó, é isso que eu entendo, né? É isso que eu interpreto a partir daquilo que eu entendo no conjunto das escrituras. É muito complicado você falar, é isso que é, né? É isso que é. Não, é isso que eu entendo, né?
Aqui eu estou falando da filosofia ainda, né, gente? Não é do dogma de fé, né? O dogma de Sim, fé beleza. é uma outra questão, né? O dogma de fé é pelo... Exatamente, né? Não, Isso, sim, beleza. É que tu falou você não acredita na desonestidade, o cara vai interpretar sem passar sacanear. Eu também não, realmente acreditavam nisso, a maioria. Exceto quando a gente chega no início da Idade Média com a Igreja Católica, né? Que aí é puro interesse de poder, né? Ali houve maldade já desde o início, né? mas você acha que todo mundo ali era mal? Não, todo mundo não, né? Generalidade não, mas Então, Leão mas I, por exemplo, Gregório Magno, por exemplo, então eles não, começaram ali certo. a trazer, né, uma ideia, não, precisa fazer alguma coisa para amarrar, para trazer poder, né? Ganhar Certo. poder, ganhar dinheiro. Mas você tem aqueles... Agora, pode Fala, falar. Não, pode a falar. ideia de alguns interpretadores no início da Idade Média ali era assim, olha, não, vamos interpretar isso aqui dessa forma, porque isso aqui vai nos trazer algum tipo de benefício. Não porque estavam preocupados realmente em entender o simbolismo ou trazer várias interpretações, o que era diferente da escola de Alexandria. Os intérpretes, né, de Alexandria, eles faziam aquilo ali realmente como se fosse algo, não, cara, era honesta a interpretação deles. Quer seja realmente a intenção do autor, quer não seja a intenção do autor. Havia ali uma honestidade na compreensão, né? Mas quando a gente chega ali para o início da Idade Média, em que a igreja passa a ser católica romana, né? Ali a ideia da interpretação já não era mais a honestidade na interpretação, já era mais ali a ideia de que, como é que a gente pode aumentar o nosso poder fazendo o uso, se usa espiritual, né? O uso religioso da religião, né? Não sei. Mas assim, você está falando de um grupo, né, que detinha o poder, né? Mas Isso, tem muito... exatamente. Você tem Sem assim, você tem... generalizar. Porque assim, esse grupo é muito pequeno, né? É um grupo muito pequeno comparado com a totalidade, né? E essa totalidade, que é gente humilde, é padre, pároco, né? O cara que está fazendo missão lá no meio da África. Você acha que esse cara é desonesto? Assim, Não, 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 é, não, não, no momento ele algum, não é, não. ele não é Não. desonesto. Ele está ali, assim, com o coração dele, com a mente dele, com o espírito dele voltado para tentar ser o mais honesto possível, mesmo que ele está Sim. lendo errado. Não, Mas ele está perfeito. desonesto. Não estou dizendo que eles são desonestos, não. Esses padres aí, não, não é esse o meu ponto, não. O meu ponto é que essa minoria conseguiu influenciar muito, Ah, sim, 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 sim. entendeu? Mas, Conseguiu assim, influenciar muito e intencionalmente, né? Não havia ali uma honestidade na interpretação, né? eu concordo com você, Lennon, nesse sentido. Só acho que uma coisa, tá? Naquele momento, às vezes, você interpretar as coisas para te possibilitar ter mais poder era uma coisa necessária para manter a ordem, para manter a moralidade, para manter a sociedade funcionando, né? Tanto Porque, é que quem era o povo, quando o Roma começou a ser invadido, o povo aplaudia Leão Magno, Leão I, sim, idolatrava. Gregório Magno também, por quê? Porque estava salvando a vida deles. e isso é uma coisa importante, né? Porque quanto mais fragmentado mais você tem fragilidade na hora de você enfrentar inimigos, por exemplo, como o islamismo, como Sim, outras coisas, né? Então, às vezes, assim, a gente fala, não, é desonesto. Às vezes não, às vezes é honesto também. Ele sabia que isso estava deturpando um pouco as coisas, mas falou assim, olha, ou é isso, ou a gente vai e morrer. vocês vão morrer. É para salvar a vida de É, vocês, né? E realmente, exatamente. literalmente era para salvar a vida, sim, porque se fosse invadido ia morrer todo mundo, entendeu? Você Os imagina, bárbaros né? não estavam, entendeu? Sim, E perfeito. assim, a moralidade, né? Como que a moralidade funcionaria se não tivesse uma instituição que tivesse um poder o suficiente para poder manter a moralidade, né? A gente iria viver um pandemônio, né? E aí viria uma religião moralista e iria destruir a gente. O Islã, Então, né? assim, o Islã que é o que está acontecendo agora, né? Uhum. Então é interessante isso, né? Comentar outra coisa, mas vamos continuar aqui. Bom, então aí nós chegamos no médio platonismo, né? O que é o médio platonismo? Ó, a gente tem o platonismo lá atrás, né, com Platão, tal lá. Aí nós temos o neoplatonismo lá na frente, né? E aí entre os dois tem isso aqui que é o médio platonismo, né? Que é um resgate da teoria do Platão, da ideia de Platão. Lembra que o Platão e o Aristóteles eram dois filósofos que eram meio antimaterialistas nesse sentido, né? O Platão, principalmente, mundo das ideias, né? Segunda navegação, aquela coisa toda. E aí ele foi abandonado também, né? Foi abandonado pelo quê? Qual foi o divórcio aqui, né?
Você deixou o platonismo, o aristotelismo, para casar com o estoicismo, com o epicurismo, com o ceticismo, com cinismo, e agora eles estão retornando, né? Agora o bom filho a casa torna. E aí, lá em Alexandria, aquele monte de religião, de gnosticismo, de coisa ali purulando, né? O pensamento do Platão é renovado também novamente, né? E o Eudoro é o primeiro a fazer isso, né? Ele renasce o platonismo, recuperando a noção de suprassensível, né? De mundo sensível e mundo inteligível, né? O imaterial, o transcendente, e retoma a teoria das ideias de Platão, né? Então, retomar aqui é assim, ó, tinha um cara lá há 300 anos antes de Cristo lá que falava umas coisas que a gente esqueceu, né? Vamos começar a reler e a repensar esse cara, né? E aí ele cria uns círculos platônicos lá. Esses círculos platônicos, eles vão começar aqui, em Alexandria, e eles vão estar vivos na Idade Média inteira, até o Renascimento. O Renascimento, que dá origem à Reforma Protestante, ele é gestado em escolas platônicas da Itália, né? Tem ideia de como isso foi produtivo, né? Porque o homem, ele tem uma dimensão espiritual que ele busca sedentamente por ela. E quando você reduz esse homem a só a sua experiência material, como fazer um estoico, como fazer um epicurismo, ele fica incompleto, né? E aí, em determinado momento, aquela insatisfação é tão grande que ele busca a espiritualidade novamente. Aconteceu... Pode falar. Aqui nós estamos no século III, mais ou menos, depois de Cristo, em Alexandria. Até a Reforma. Né? A Reforma Protestante de Martinho Lutero, né? Ela só foi possível porque houve um renascimento antes, né? Que fragilizou o poder da Igreja Católica, mudou, né, as conexões políticas ali para possibilitar que Lutero tivesse apoio dos príncipes eleitores, né, da Alemanha. E o Lutero, ele é um monge agostiniano que está lendo Agostinho, que leu o Plotino, que leu Platão. Ou seja, ele está em contato com as ideias platônicas que estão em efervescência na Europa, oriundas deste momento histórico aqui, de tão poderosa que ela foi, né, esse movimento. Né? Todo o gnosticismo, o gnosticismo cristão, né, ele é, de alguma forma, tributário dessas ideias platônicas que estão retomando, né? A ideia de dicotomia, né, separação de corpo e espírito, também é a ideia platônica, também que está retomando aqui, né? Então, isso aqui é muito importante, né? Notem bem, né? Quando nós tivemos o iluminismo, a gente novamente voltou a atenção para a materialidade, né? Para a ciência material. Até o momento em que não deu conta, a gente não deu conta de viver assim. E aí a gente explodiu na pós-modernidade, com cada um procurando uma espiritualidade diferente, né? Hoje é muito comum que você vê uma pessoa que ela fala, não, eu não sou religioso, né? Eu tenho uma espiritualidade. Aí o cara vai no terreiro de Umbanda na sexta, vai no culto da igreja evangélica no sábado, vai na missa no domingo e vai no budismo na segunda-feira. E aí, nos outros dias, ou seja, ele vai misturando tudo, por quê? Porque a busca do homem por espiritualidade, ela é sempre importante. E quando você impede isso, ele fica como se fosse uma panela de pressão, né? Contendo essa necessidade até que ela explode nas mais bizarras formas de buscas, né? Diversas, né? A razão, novamente, voltamos aqui, né, Lennon? A razão pela qual a igreja provavelmente tomou as rédeas do poder de controle, inclusive do fluxo de informação, era para evitar que a sociedade caísse nesse materialismo, né, que é sempre uma coisa ruim para o homem, né? O Renascimento é um materialismo, de certa forma. Por quê? Porque ele renasce a estética, né? A arte grega, né? Que dá muita valorização para o corpo. Mas, ao mesmo tempo, também renasce ideias gregas de reflexão que vão gestar o novo período, né? De reformas, né? E de reavivamento espiritual, que vai dar origem a toda a tradição protestante, né? O pietismo, tudo mais e tal. Bom, o Albino, ele criou um círculo, né, de pensamento platônico, que é um outro teórico assim, desconhecido quase, né? E ele considerava as ideias platônicas como pensamentos de Deus no mundo inteligível e forma no mundo sensível. O que significa isso, né? Assim, ó, quando eu vejo uma árvore, eu estou vendo ela por meio da minha sensibilidade, visão,
tato. Mas eu também sei que existe uma imagem intelectual dessa árvore, de maneira que eu não conheço todas as árvores do mundo, mas eu sei que todas as árvores do mundo compartilham uma essência comum, né? E não tem uma árvore natural, né, que seja, por exemplo, de plástico, ou de metal, ou de pedra, né? Todas as árvores, elas têm essências semelhantes. Essas essências semelhantes que estão presentes no meu intelecto são, para Albino, pensamento de Deus. É Deus pensando a árvore e produzindo materialmente uma árvore, essa árvore material acessível aos meus sentidos, mas a árvore que é pensada, ideal, é acessível ao meu intelecto. Portanto, todas as ideias que o Platão dizia, né, que eram eternas, imutáveis, atemporais e existentes no mundo das essências, agora para Albino são pensamentos de Deus. Deus produz essas ideias. E quando nós chegarmos em Agostinho, o que ele vai falar? Que quando nós usamos a nossa razão, nós precisamos que Deus ilumine essa razão, porque ele é o autor destas ideias. Deus é a fonte das ideias. Aqui ele está, eu falei século III, não, é século I, aqui é cento e poucos depois de Cristo, né? Aqui ele está associando, né, o pensamento platônico à figura filosófica de um Deus monoteísta, que é um Deus platônico, né? O Platão criou um monoteísmo filosófico, né? Faltava só dizer quem era esse Deus, né? Que é o que a gente faz na filosofia, na teologia cristã. Nessa época, fica muito conhecido e muito lido, né, um livro do Platão chamado Timeu. O Fred já, não sei se você foi para a Itália já, Fred? Você vai, né? Então lá na Itália, no Vaticano, tem lá, né, aquele mural lá, né, lá a Escola de Atenas, né? E aí tem o Aristóteles e o Platão, o Aristóteles segurando, né, a Ética Nicômaco e o Platão segurando o Timeu. Hoje, a obra mais conhecida do Platão é a República. Mas isso foi só depois do Iluminismo para cá, né? Porque antes do Iluminismo, a obra mais conhecida do Platão era o Timeu. E o que trata o Timeu? O Timeu é um livro de cosmologia. É o Platão explicando como o universo funciona. E aí ele diz: a maneira pela qual o universo funciona precisa ser entendida pelo ser humano para que ele possa se adequar ao universo e não querer transformar o universo naquilo que ele quer. Ou seja, eu não posso criar um mundo que eu quero. Eu tenho que me adequar ao mundo que existe. E é claro que o mundo que existe, ele é interpretado por várias pessoas de maneiras ilusórias. O Platão quer interpretar o mundo de maneira intelectual, inteligível, ao ponto de você, sabendo intelectualmente como o mundo funciona, você poder se encaixar nesse mundo intelectualmente, produzindo, né, ou fazendo com que as suas melhores virtudes possam ser potencializadas neste mundo que você compreendeu. Isso que é o Timeu. Por isso, a ética do Platão, ela é completamente derivada do Timeu no mundo antigo, né? É você tentando encontrar o seu lugar no mundo. Não transformar o mundo para você, mas é você encontrando o seu lugar no mundo, né? O que é que eu nasci para fazer? O que é que eu nasci para ser? Que é o que nós vamos chamar, na tradição cristã, de vocação. Vocação. E o que é vocação, né? Se eu puder aqui fazer a minha interpretação rapidamente, né? É você encontrar algo que você faz que independe daquilo que você ganha para isso. Então, por exemplo, né? Você, Lennon lá é militar, né? Da parte lá de logística, né? Isso. Eu pergunto, né? Lennon,
Se você ficasse milionário, você continuaria sendo militar da parte de logística? Você gosta disso tal ponto, né? Você se entende isso tal ponto que você, mesmo não precisando, operaria da mesma forma, do mesmo jeito? Não é minha praia, não. Então essa não é a sua vocação. Ou seja, Não. você não encontrou o seu lugar no mundo. Você jogou a sua vida toda para um lugar onde não era o seu lugar de fato. Era a Esse minha é o quarta ponto, né? opção. É Acabou a quarta sendo. opção. Era a quarta opção. E acabou sendo o que teve, né? Isso. Aí você pergunta, assim, bom, mas todo mundo vive essa experiência que você vive? Não, né? Algumas pessoas, elas encontram a sua vocação de tal forma que, por exemplo, a vocação do cara é, sei lá, é a matemática, né? E ele fez faculdade de matemática, ele dá aula de matemática, ele estuda matemática, ele pesquisa matemática, e aí ele faz para viver. Mas eu falo assim, olha, a partir de agora, você não precisa mais se preocupar com dinheiro. Esse cara, se tiver a vocação dele de matemática, ele vai continuar estudando matemática para sempre. Por quê? Porque ele não fazia isso por necessidade, ele fazia isso por vocação. Você pergunta para o pastor, seu pastor, se você fosse pastor de uma única ovelha, de uma igreja caindo aos pedaços, ninguém ouvisse sua pregação, você não ganhasse dinheiro nenhum com isso, você continuaria sendo pastor? Se sim, essa é uma vocação. Se não, não é. Porque vocação é aquilo que você faz independente de qualquer coisa. Você faz porque você entende que aquele é o seu lugar no mundo. E não há problema de você fazer coisas que não são sua vocação. Porque elas são necessárias para você poder procurar a sua vocação, né? A vocação de algumas pessoas é ser pai e mãe. É ser marido. Essa é a vocação dele. E ele faz outras coisas acessórias para que ele viabilize a sua vocação. O Lennon não tem a vocação de ser militar da logística. A vocação do Lennon é ser um pensador da política. Isso ele vai fazer pro resto da vida dele. Mas ele vai utilizar a logística e o trabalho que ele tem hoje para viabilizar a sua vocação. Essa é a ideia, né? Springboard, né? A expressão em inglês é springboard, né? É o isso, trampolim. perfeito, né? Trampolim, né? Então, isso é o que o Timeu nos ensina, né? O Timeu é um livro muito difícil de ler, né? Porque ele começa a falar de planeta, de movimento astrológico, de esferas celestiais. Mas por que ele fala isso, né? Ele fala isso para te explicar que o universo funciona de uma maneira ordenada, onde cada coisa está no seu lugar, e essa ordem só existe porque cada coisa está no seu lugar. E se você não está no seu lugar, você está em desordem com o universo. Por isso você vai ter tristeza, angústia, depressão, insatisfação, frustração, raiva. Mas quando você encontra a sua vocação, você tem satisfação, né? Você tem uma coisa assim que é transcendente, né? E isso é o que o Timeu quer nos ensinar. O Albino também retoma a doutrina dos princípios da mônada e da díade. Isso aqui é muito importante. O que é a mônada? Mônada é a ideia de uma unidade de toda a realidade, né? É o princípio da divindade unificada, que para os estoicos era misturada, né, com a matéria. E no caso do Albino, é separada da matéria. A mônada é um princípio puramente espiritual, puramente perfeito, puramente divino, puramente eterno, não tem variação, atemporal, eterno. E a díade, né? A díade seria a, a materialidade, vamos dizer assim, né? Se nós temos a mônada, que é o princípio unificador, a díade são os princípios de oposição. Aí você tem a oposição entre matéria e espírito, entre verdade e mentira, entre quente e frio, entre alto e baixo. Essas relações, elas transformam o mundo, né? Transformam a realidade, né? Em coisas diversificadas, né? E diversas. O mundo é um mundo múltiplo, plural, por causa da díade. Mas ele é mono por causa da mônada. Ele é mônado por quê? Porque todas as coisas do mundo
elas vão como num triângulo, né? Que é a fórmula da Trindade, né? O triângulo que é um símbolo esotérico, mágico, místico, tá? Como no triângulo, elas todas apontam para um cume, mas na sua base elas são múltiplas, né? Múltiplos. É múltiplo que aponta para o cume. Essa doutrina dos princípios, né? Nós buscamos o princípio unificador. Por meio do quê? Das suas dimensões múltiplas. Quanto mais eu compreendo as dimensões múltiplas, mais eu compreendo que elas pertencem a um único elemento. Quando eu entendo a direita e a esquerda, eu compreendo a unidade das direções. Direita e esquerda é a díade da mônada, direção. Quando eu entendo cima e embaixo, eu entendo uma nova díade que me aponta para uma mônada, que é também da direção, e assim sucessivamente. Nós funcionamos sempre em categorias binárias de pensamento, né? Isto é, isto não é. Ó, isso aqui é amor, isso aqui não é amor. São duas coisas que apontam para a mesma coisa. Compreensão do que é este conceito, né? O conceito de amor só pode ser compreendido quando você sabe o que é e quando não é. O que é e o que não é. Né? Só saber o que é não é o suficiente. Tem que saber o que não é também. Né? Você fala assim, carne é um produto advindo de um animal orgânico, carne. E aí eu te apresento, sei lá, né, um brócolis. Você fala assim, isso não é carne. Ou seja, você só sabe o que não é carne porque o que não é carne existe. E você consegue diferenciar um do outro. Se você nunca conseguisse ver nada que não seja carne, você não conseguiria dizer que isso é carne. Né? Porque você consegue só saber as coisas pelo seu oposto, pelo seu contrário, pela díade. Né? Por que eu sei que existem pessoas carecas? Porque existem cabeludos. Se todo mundo fosse careca, eu não saberia a existência de um cabeludo, né? Porque eu não conseguiria nunca ter visto isso. Então, a díade é a possibilidade do conhecimento do múltiplo e a mônada é onde todo o múltiplo se direciona. Quer falar alguma coisa? Só ia perguntar o seguinte, a mônada que seria uma realidade específica, apontando para uma realidade? A mônada seria a totalidade da realidade. Totalidade da realidade. É. Beleza. Enquanto que a díade seria a realidade em partes. Esse é o problema das teorias que não levam em consideração a metafísica. Toda teoria humana que não é metafísica, ela está lidando com pedaços da realidade, né? Pedaços. O que o Marx fez é errado? Não. É certo, mas ele é certo só para um pedaço. Falta outros pedaços. Se ele juntar tudo, ele vai ver que o que ele fez explica um pedaço, mas não explica tudo. E aí ele vai consertar aquilo que não explica. E talvez ele melhore a sua teoria. Mas como ele ficou desprezando a mônada e tentando somente ficar com um pedaço da teoria, ele fez uma coisa errada. Porque o errado aqui é você optar por um pedaço em detrimento do todo. E o nome disso é heresia. Haireses, né? É opção por um pedaço. Parte, perfeito. Parte. Então, você tem que optar pelo todo. Ao mesmo tempo que você tenta entender as partes. Entendo as partes, optando pelo todo. E não achando que a parte é o todo, porque daí você faz uma confusão do diabo, né? Aí, a ética do albino. Palavra fundamental. Segue a Deus, ao invés de ser a ética estoica. Segue a natureza. A natureza não é boa para o albino. Por quê? Porque a natureza material é ilusória, né? É sensível. E a natureza de Deus, ela é inteligível, eterna e imutável. Quando ele fala seguir a Deus, seria a mesma coisa que seguir a razão, né? Seguir o conhecimento da mônada. E cada vez que eu sigo isto, eu me assemelho com Deus. Portanto, eu imito Deus quando eu estou buscando a totalidade do conhecimento. É desta ideia aqui que vai surgir o gnosticismo, né? O que é o gnosticismo? Gnosis, né? Conhecimento. O adquirir o conhecimento me diviniza e me torna cada vez mais parecido com Deus. O que é Jesus? Um ser humano que adquiriu tanto conhecimento em si que ele virou divino, né? Divino. E nós também caminharemos para a mesma coisa, né? Então, essa ética do albino é uma ética que funciona para o cristianismo se nós entendemos que nós não somos Deus, mas que nós estamos imitando Deus na figura do Cristo. Mas, sem essa percepção,
você vai começar a achar que você é Deus. Né? E aí é problema esse negócio aí. E aí você tem, né, essa influência muito grande no médio-platonismo na patrística. Né? A patrística vai utilizar bastante dessas informações, né, dessas reflexões, na hora de produzir a sua própria filosofia. E aí nós entraríamos... tem muita coisa ainda, então a gente vai deixar para a próxima aula. A gente vai entrar no neopitagorismo e depois no